Olá pessoal, beleza? Eu espero que sim. Nessa segunda aula sobre progressões geométricas, PG, vamos resolver mais 5 exercícios sobre o PG, envolvendo o termo geral. Bora lá então. Questão 6, dando continuidade da aula anterior, que havíamos parado na questão 5. Numa pequena cidade, um boato é espalhado da seguinte maneira. No primeiro dia, 5 pessoas ficam sabendo. No segundo dia, 15 pessoas ficam sabendo. No terceiro dia, 45 pessoas. E assim por diante. Então, no primeiro dia, 5. No segundo, 15. No terceiro, 45. E assim por diante. Quantas pessoas ficam sabendo do boato no 10º dia? Então, ó, essa sequência eu vou indicar por A1, A2, A3 e a gente quer saber o último termo, que é o A10. Essa sequência certamente é uma PG, pois ao dividir o segundo pelo primeiro e o terceiro pelo segundo, obteremos o mesmo valor. Vejamos, 15 dividido por 5, 3. 45 dividido por 15 também é 3. Então essa aqui é uma PG de razão Q igual a 3. Quantas pessoas ficam sabendo no boato no 10º dia? Bom, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, A10 vai ser o A1, que é 5, vezes razão, que é 3, elevado a 10 menos 1. Então, A10 é igual a 5 vezes 3 elevado a 9. Então, a resposta é essa. 5 vezes 3 elevado a 9. Que vai ser A10 igual a 5 vezes 19.683. A10 é igual a 19.683 vezes 5. Vai dar 98.415. Então, só no 10º dia, 98.415 pessoas ficam sabendo do boato. Tranquilo? Então, ó, o próximo exercício vai ser determine x, de modo que a sequência 2, log de x da base 3 e 8 seja uma PG. Para 3 números serem PG, e como aqui a gente já tem os valores, a gente não vai precisar usar aquela notação não, né? X sobre Q, X e Q. Não é necessário usar essa notação, tá bom? Porque aqui a gente já tem os valores. Para eles serem PG, a razão entre o segundo e o primeiro, formar uma PG, né? Tem que ser igual à razão entre o terceiro e o segundo. Então, log de x na base 3 dividido por 2 tem que ser igual a 8 dividido por log de x na base 3. Multiplicando em cruz, teremos log de x na base 3 vezes log de x na base 3. Então é log de x na base 3 tudo ao quadrado, ó. Não é só o x ao quadrado, porque é log de x na base 3 vezes log de x na base 3, certo? Não tem nenhuma propriedade aqui de produto de logs, tem log do produto, lembra? Log do produto numa certa base, a gente transforma em log soma dos logs. Aqui a gente tem o log do produto, né? Produto de dois logaritmos, não tem propriedades aqui. Então essa expressão vezes essa vai dar essa expressão elevada ao quadrado. Ó, log de x na base 3 tudo ao quadrado, igual a quanto? 16. Daí o 8 chama esse aqui de y, né? A gente pode chamar de y aqui, log
de x na base 3 a gente chama de y, só para ficar bonitinho aqui, a gente vai ter y ao quadrado, uma equação do segundo grau. Ou já extrai a raiz por deixar no log, né? Então, y igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, y igual a mais ou menos 4. Aí a gente volta aqui, né? Log de x na base de 3 tem que ser igual a 4, ou log de x na base de 3 tem que ser igual a menos 4. Daí, no primeiro aqui, lembrando que a condição de existência é que x tem que ser maior do que 0. A base maior que 0 é diferente de 1. Aqui é o logaritmando. Então, aplicando a definição, x é igual a quanto? 3 elevado a 4. X é igual a 81. Ou, também aplicando a definição, x é igual a 3 elevado a menos 4. Daí temos que x é igual a 1 sobre 81. Agora é só voltar na equação, na sequência aqui, né? Determine x de modo que seja uma PG. E verificar se é uma PG mesmo. Então vamos ver. Para x igual a 81, vamos ter 2 log de 81 na base de 3 e 8. Isso é igual a 2. 81 é 3 a quarta. Log de 3 a quarta na base de 3 é 4. Então aqui vai dar 4. E aqui 8. Então é uma PG? Sim, de razão o quê? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora vamos substituir o x por menos 80. Não, 1 sobre 81. 1 sobre 81. 81 vai ficar log de 1 sobre 81 na base de 3, o termo central, né? Isso vai dar log de quê? 3 elevado a menos 4 na base de 3. Isso vai dar menos 4. Portanto, para x igual a 81, a gente vai ter qual sequência? 2, menos 4 e 8. Também uma PG? Cuja razão é menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, 8. Essa aqui é uma PG. Essa é uma PG crescente. E essa aqui é uma PG o quê? Oscilante. Show? Número 7. Em uma progressão geométrica, o quinto termo vale 5. Então, vamos indicar aqui o que tem no enunciado. O que diz o enunciado? O A5 vale 5. E o oitavo termo vale 135. Então, o A8 vale 135. Quanto vale o sétimo? O A7. Então, a gente tem duas fórmulas. A n igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. Ou também a gente tem a fórmula a n igual a k vezes q elevado a n menos k. Vou usar essa daqui, tá bom? Então vamos lá. Por quê? Porque com essa fórmula aqui eu posso partir do quinto termo. Lembrando também que você pode fazer um esboço aqui e lembrar disso. Do A5 para o A8, a gente precisa multiplicar o A5 por quantas vezes o quê? 1, 2, 3. Acabou. Então daqui para cá eu multiplico por q ao cubo. Então A8 vai ser A5 vezes q ao cubo. Então troca o n por 8 aqui. A8 é o AK, que é 3, é 5, né? A5 vezes q elevado a 8 menos 5. Aplicando a fórmula sem lembrar disso aqui, né? A8 vai ser A5 vezes q ao cubo. Beleza? Então, 135 é igual a 5 vezes q ao cubo. Q ao cubo, passar esse 5 para baixo aqui dividindo, vai ser 135 dividido por 5. Q ao cubo vai ser 135 dividido por 5, vai dar 2 vezes 5, 10, para 13, 3, desculpa, abaixo 5, 7 vezes 5, 35, para 35, 9, 27.
para terminar, que é raiz cúbica, não mais ou menos, né? Porque não é par, é ímpar, então é um único só, que é igual a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Quanto vale o sétimo termo? Então, o sétimo termo, vou botar aqui, vai ser, a gente tem o quinto, então vai ser, aplicando a fórmula, vai ser o A5 vezes Q elevado a 7 menos 5, que é 2. Então, A7 vai ser A5, 5 vezes 3 ao quadrado. Então, A7 vai ser 5 vezes 9. Ou seja, o A7 é igual a 45. É claro que como ele quer o A7 e a gente tem o A8, o A7 pode ser encontrado fazendo A8 dividido pela razão. 135 dividido por 3. 135 dividido por 3 vai dar 4 vezes 3, 12, vai 1, perdão, 4 vezes 3, 12 para 3, 1, abaixo 5, 15 por 3 dá 5. Beleza? Vamos para o próximo. A população de um país é hoje igual a P0. Qual será a população desse país daqui a N anos, sabendo que a taxa mensal de aumento é de 3% ao ano? Então, de P0 para o próximo, vai ser P0 mais 3% de P0, ou seja, 3% vezes P0. Então, no próximo ano, a taxa de aumento ou a taxa de crescimento relativa do primeiro termo para o segundo vai ser que é de 3%, fez com que a população passasse a ser quanto? P0 mais 3% de P0. Ou seja, P0, lembrando, é 100%. 100% de P0 mais 3% de P0 vai dar 103% de P0. Lembrando também, 103% é um número em porcentagem, como fracionário vai ser 103 dividido por 100. 103 por 100 só dá duas casas para a esquerda, então vai dar 1,03. Ou seja, a população do país atualmente é P0. No próximo ano é 1,03 vezes P0. Continuando esse processo, vai ser 1,03 vezes P0 vezes 1,03. Bom, pessoal, a gente pode considerar essa sequência como sendo uma PG, cuja razão é quanto? Aqui é P0, aqui é 1,03, né? P0, aqui é 1,03 P0, então eu multipliquei por 1,03, e aqui como deu 1,03 P0, que é o anterior, vezes 1,03, então a razão é 1,03. E o próximo termo seria 1,03 ao quadrado vezes P0, que é uma função exponencial, lembra? Então aqui a gente pode considerar como PG, o termo geral é dado por uma função exponencial. A gente encara, assim como a PA a gente encara ela como uma função de NR, a PG também é uma função de NR. Só que aqui, para a gente manter o padrão lá da função exponencial dos probleminhas, a gente chamava esse aqui de, esse P0 é o valor atual, hoje, no tempo zero. E como eu apresentei para vocês, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, é como se fosse no tempo 1. Então o primeiro termo era o A1. Aqui o primeiro termo a gente vai chamar de A0. Lembrando que a gente pode comparar da seguinte forma: a n com essa fórmula aqui, a n igual a k vezes q elevado a n menos k.
Lembra que eu falei que esse K é um valor que vem antes do AN, né? Qualquer valor que vem antes do AN. Então aqui eu vou considerar esse K como zero. Então, aqui o AN vai ser A0 vezes Q elevado a N menos zero. Então, AN vai ser A0 vezes Q elevado a N. Entenderam? Porque aqui eu comecei como no tempo zero. Então, a sequência seria A0, A1, A2, até a N. Então, do A0 até a N tem N termos, por isso que aqui ficou N. Beleza? Então, a N vai ficar igual a quanto? P0, que multiplica 1,03 elevado a N. Então, a população de um país é hoje igual a P0. Qual será a população desse país daqui a N anos? Sabendo que a taxa mensal de aumento é de 3% ao ano. Então, a taxa relativa, né, de crescimento de um termo para o outro é de 3% ao ano. Qual é o fator de crescimento? É 1,03. Mas qual é a taxa de crescimento de um termo para o outro? É 3%. Que é esse valor aqui, como eu fiz aqui, mais 3%. Essa porcentagem aqui, ó, em cima do inicial aqui, é a taxa de crescimento relativo desse segundo termo em relação ao primeiro. É o aumento aqui, ó, de um para o outro. Agora, qual é o fator de crescimento da população? Aí é 1,03, somando 1, tá bom? Então é 1 mais 0,03, que esse é o fator multiplicativo, que é 1,03, que aparece aqui, ó, como a gente viu na função exponencial. Então essa é a fórmula. Beleza? Próximo. Em um tanque de 10 mil litros de água, abre-se um tampão e essa capacidade diminui com o passar do tempo t em minutos. Faltou uma vírgula aqui. De acordo com a sequência 10.000, 9.600, 9.216. Qual será a capacidade desse tanque daqui a t minutos? Então, ó, 10.000, 9.600, 9.216 e assim por diante. Bom, vamos considerar aqui como sendo o tempo zero. Agora, 10.000 sem abrir o tampão. Então, aqui vai ser o A0, e aqui o A1, e aqui o A2. Qual é a diferença daqui para cá? 9.600, pega o segundo menos o primeiro. 9.600 menos 10.000. Aí, a gente divide pelo primeiro, para saber qual é o crescimento relativo do segundo para o primeiro. Deu menos 400 dividido por 10.000. Ou seja, corto com 0, 0 corto com 0, menos 4 sobre 100. Isso é menos 4%. Então, a taxa de crescimento relativo de um número para o outro é de menos 4%. Então, tem um decrescimento, claro, né? Abriu a torneira, o tampão, então está diminuindo a capacidade do tanque com o passar do tempo a cada minuto. Só que qual é o fator de decrescimento aqui? O fator de decrescimento vai ser, então, 10.000 menos 4% de 10.000 é o mesmo que 10.000 é 100%. 100% é 1. Então, 100% menos 4% é o mesmo que 1 menos 0,04. Ou 100% menos 4% é 96% de 10.000. Portanto, é 0,96 vezes 10.000. Ou seja, essa sequência é uma PG cuja razão é 0,96. Como é que a gente sabe disso? Também podemos. Como é que a gente sabe isso? A gente pode também dividir aqui, ó, 9.600 menos dividido por 10.000, ó. Corta esses dois zeros, corta 2 zeros, sobrou 96 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,96. E a gente também divide 9.216 dividido por 9.600. Como eu já fiz essas contas, dá também 0,96, tá bom?
Então aqui teria que simplificar, né? E colocar numa fração cujo denominador é 100, né? Bom, então, qual será a capacidade desse tanque daqui a T minutos? Como a gente vai, nesses casos, considerar a PG, ou se fosse um exemplo de PA, que eu acho que eu não fiz, mas a gente vai começar pelo A0 e não pelo A1, tá bom? É mais vantajoso para não confundir. Beleza? Então, ó, AN é igual a 1AK vezes Q elevado a N menos K. Então, AN é igual a A0. Esse K aqui vai ser o A0, é o início. A PG vai começar pelo A0. Ou lembrando, a N não é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Aqui não apareceu esse 1 por causa desse 1, então aqui seria 0 por causa do 0. Então aqui é o A0 vezes Q elevado a N menos 0. Então a N vai ser, quem é o A0? 10.000, que multiplica, qual é a razão aqui? 0,96. Porque é 1, está havendo uma redução, né? É 1 menos 0,04, ou seja, 0,96. Então esse valor aqui, que a gente multiplica para obter os demais. Então 10.000 vezes 0,96 vai dar 9.600. 9.600 vezes 0,96 vai dar 9.216. E assim por diante. Como é um valor menor que 1, menor do que 100%, está diminuindo. Então aqui ficou 0,96 elevado a n. É como aquele caso da matemática financeira, dos juros compostos, lembra? Fazendo um paralelo aqui. Montante é igual a capital 1 mais i elevado ao tempo. O montante aqui seria o quê? O AN. E o capital meu seria o quê? 10.000. E a taxa aqui, 1 mais i ou 1 menos i, né? No caso, a gente faz uma comparação. Quando é aumento, 1 mais i. Quando é uma redução, 1 menos i. Então ficou 10.000 vezes 1 menos 0,04 elevado a t. Coloquei n, mas é t. Então aqui o m é igual a 10.000, que multiplica 0,96 elevado a t. Portanto, vamos chamar de C a capacidade do tanque, vai ser C igual a 10.000, multiplica 0,96, como ele chamou de t aqui, o tempo, então 0,96 elevado a t. Tranquilo, pessoal? Mais ou menos, né? Bom, para finalizar, quantos termos tem a PG 2,6 até o último termo, que é 4.334? Então, olha só. A gente tem o A1, que é 2. A gente tem a razão, que a gente vai descobrir a razão agora. 6 dividido por 2 é a razão, que vai dar 3. E a gente tem o último termo, que a gente não sabe qual é a posição dele. Então, ele é o AN. O AN é o último termo. 4.334. Por isso que ele pergunta quantos termos. Então, nesse caso, vamos usar a fórmula AN. Aqui é o A1, né? Que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, 4.374 é igual a 1. A1 é 2, né? Dois, que multiplica 3 elevado a N menos 1. Então, 3 elevado a N menos 1 tem que ser igual a 4.304 dividido por 2. Então, 3 elevado a N menos 1. Vamos lá, 4.304 dividido por 2. Vai dar 2, não vai sobrar nada aqui. 3, 1. 2, 2, 2 para 3 vai dar 1, abaixo 7. 8 vezes 2 vezes 6, 1 aqui. 4, 7, 0. 2.187. 3 elevado a n menos 1. Fatorando 2.187 por 3. 7 abaixo 8. 2, 2, 7, 9.
729. Por 3 de novo, vai dar 2, sobra 1, 2, 4, 0, 9, 3, 0, 243. Continuando agora de cabeça, 3, 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 elevado a 7. Tá vendo como é importante resolver uma equação exponencial? N menos 1 igual às bases, né? Como a gente igualou as bases, a gente iguala os expoentes, ou cancela aqui, né? Só para visualizar e já cair, já resolver. N menos 1 igual a 7, N igual a 7 mais 1. N igual a 8. Então, o último, a quantidade de termos, do 2 até o 4.334, nessa PG é 8. Beleza? Para finalizar, vamos ver a relação entre progressão geométrica e função exponencial. Considere a PG 10, 20, 40, o próximo é o que? 80, né? Porque a razão aqui é 2. Podemos encarar essa PG como uma função de n em R. Vou botar aí no asterisco porque eu vou começar pelo A1 e não pelo A0. Então, beleza, então não importa. Podemos começar pelo A0 aqui sendo A0 ou A1. Vou começar como sendo A1 mesmo. Então eu vou botar um asterisco aqui. Então vai ficar assim. N eu vou associar ao AN. E aí eu vou colocar no gráfico os pares ordenados que vão representar essa função. Então aqui, em vez de x, eu vou chamar de n, em vez de y, eu vou chamar de an. Então aqui é 1, 2, 3 e assim por diante. O 1 eu vou associar ao 10. O 2 eu vou associar ao 20. O 3 ao 40. Então, o 1 eu vou ligar ao 10, o 2 ao 20, 3 ao 40. Esses são os pontos que representam essa PG. Esses pontos estão sobre uma mesma reta? Não. Por que não? Porque a gente sabe que a PG, o termo geral é dado por AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ou seja, AN é igual a 10, nesse caso, vezes 2 elevado a N menos 1. Portanto, a gente pode fazer uma associação da seguinte maneira. Essa expressão é uma expressão cuja variável está no expoente. Então, ela representa uma função exponencial. Só isso. Logo, o crescimento na PG é exponencial. Os pontos vão estar sobre uma curva exponencial. Então, lembrando que cada ponto aqui está sobre uma curva exponencial, logo, eles obedecem um crescimento exponencial. É só isso, pessoal. Então, a função exponencial pode ser associada, uma PG pode ser associada a uma função exponencial, como a gente está vendo aqui na fórmula. Y igual a um N0 aqui, né? Ou um K, ou um C, não importa, vezes A elevado a uma expressão aqui, que nesse caso é N menos 1. Se a gente começasse pelo A0, seria 10 vezes 2 elevado a N. Então é só isso por hoje, pessoal. Um abraço para vocês e bons estudos.